E bom, por acaso vocês já ouviram falar de convenções furries? E sim, hoje a gente vai assistir sobre um caso de uma convenção furry muito da bizarra, tá? E eu só queria saber se vocês por acaso já conheceram, já foram ou sabem de alguma coisa. Eu sei de uma convenção furry que tem na cidade de Santos, se não me falha a memória, mas eu não vou me lembrar o nome da convenção. E lá é de boa, até onde eu sei. Mas lá nos Estados Unidos, as coisas não são um morango, sabe? Às vezes as coisas são um pouquinho diferentes. E tanto que, vamos tirar a Lucina aqui no momento, o canal Craven the Raven relatou sobre uma... Eu acabei de falar o nome do negócio, esqueci. A convenção furry, a mais estranha que tem, que é a Free for All. Que basicamente é um... Como é que eu vou dizer assim? Uma convenção de furries pró-Trump. E que tem uma ideologia muito próxima do Elon Musk. É. E antes de dar play no vídeo, quero só falar uma coisa. Se você estiver assistindo aí através do canal de cortes, inclusive, chat, se vocês quiserem, vocês podem dar oi pro pessoal do vídeo. Se vocês estiverem assistindo através do canal de cortes, o link do vídeo original vai estar na descrição. Então, sem mais delongas, vamos lá. Eu vou dar play e eu vou pausar um pouquinho pra vocês falarem um pouquinho do áudio, pra ver se o áudio tá bom, se tá muito estourado, pá e tal. Porque como eu configurei tudo aqui, eu não sei como é que tá. Então, preciso de um feedback. Oiê! Quando pensamos na palavra furry, geralmente a primeira coisa que vem à nossa mente são pessoas vestidas com roupas insanamente caras de... Como é que tá o áudio do vídeo? O áudio do vídeo tá legal? Tá bom? Dá pra vocês ouvirem? Ou tá meio zoado o áudio? O vídeo também tá travando, não tá? Porque novamente, eu configurei as coisas aqui pra entregar a melhor experiência possível pra vocês hoje. Que eu vi que tava tendo uma série de problemas na última live, então meio que eu corrigi algumas coisas. Tá bom, tá bom? Chique, chique, chique. Então vamos continuar. bichos fofos ou em artes bem... específicas. Ok. Olha, eu acho melhor... Eu acho que ele simplesmente pesquisou Fur e apareceu algum resultado do Fur Affinity. Ah, mas Luquita, como é que você sabia disso? Porque quando... Pra quem não sabe, eu faço as thumbnails do Craven. Aí tem uma HQ que ele tá lendo, que é Jack. Enfim, essa HQ tem os maiores absurdos que você pode pensar. E eu não tô sendo exagerado aqui, não. Aí eu não sabia onde que eu tinha que ler esse negócio. Eu não sabia nem que tinha um site oficial. Ao invés de eu perguntar pro Craven, como um ser humano normal, não. Fui lá pesquisar por conta própria. Aí a primeira coisa que me apareceu foi a Dixon morreu. Foi o For Affinity. Aí é foda. É tipo um DeviantArt, só que só pra coisa furry. É isso. Eu acho que essa é a melhor forma de descrever o For Affinity pra você. Gabe, desculpa a demora. Ai, tava editando o vídeo. Não, sem problemas, Gabe. Você não escreveu um ai, mas deu vontade de fazer. É isso, foda-se, tá tudo bem. A verdade é que o fandom furry é um dos fandoms mais velhos da internet. E com isso, do mesmo jeito que o fandom do Sonic, por exemplo... Nossa... Não, às vezes me dá... Assim, não vou dizer vergonha, mas ao mesmo tempo eu agradeço de ser brasileiro, porque se eu fosse, sei lá, americano e falasse que eu era fã de Sonic, eu ia me sentir muito, sei lá, envergonhado, sabe? Tipo, falar assim, gosto de Sonic, porque... Bom, acho que lá na gringa lá, Christian é o ícone da fanbase de Sonic. Mais até do que o de Pokémon, porque, bom, Sonic 2, Sonic Pikachu e o caramba. É isso aí, de vez em quando a gente tem que dar uma gemida, mas nunca vai ser em um momento previsível, então fiquem espertos. E pelo amor de Deus, usem fone quando estiverem ouvindo minha live. Tem uma paulada de gente diferente lá. A maioria das pessoas simplesmente gostam da parada e não fazem mal pra ninguém. Mas tem outros que ferram o rolê pra todo mundo com suas ações idiotas e pensamentos escrotos. Não, e o pior disso tudo é que toda fanbase sempre vai ter um filho da puta que vai fazer merda, uma merda muito pesada, e vai manchar a reputação da comunidade como um todo, sabe? Às vezes a pessoa vai pensar que, nossa, fulano gosta de tal coisa, logo ele é um esquisito, ou possivelmente uma pessoa torta. Eu sei que tem algumas exceções, que algumas vezes não é uma pessoa em específico, mas um grupo, como por exemplo as Country Balls, que são aquelas bolinhas que representam países, que tem olhinhos e tudo mais.
que tinha como origem uma origem educacional, de ensinar história e geografia para as pessoas. Só que quem tá adotando isso hoje em dia são as pessoas bem radicais. E aí radicais eu não digo de skate, não, é... Como é que eu vou dizer assim? Pessoas que adoram um certo bigodinho muito parecido com o do Charlie Chaplin. É isso. Pra vocês verem como é que é. Aqui no Brasil tem gente... Pera aí. Oi, Luquita e chat, vou usar vocês de podcast quando eu escrevo. Tranquilo, Lúcius. Aqui no Brasil a gente tem um certo furry de direita que me dá vergonha de falar que eu sou furry. Ah, mas ele é um só, então tipo assim, não deixa o que ele faz te afetar. Só caga. Gabe, vou ser honesto, não achava Counterball nada demais no começo, mas agora... Ah, cara, eu achava bonitinho e também tinha um negócio educacional, né? Tipo, pra facilitar quem tem dificuldade com história e geografia. Era uma coisa nobre no começo. Só que aí... Agora, se você vê uma pessoa usando Counterball, mesmo que não tenha nenhum tipo de símbolo, você já levanta a orelha e a sobrancelha, sabe? É foda. E é lógico, deixa bem claro, né? Todo mundo que gosta das Counterballs que é desse jeito. De repente, sei lá, crianças podem gostar, porque querendo ou não, é uma bolinha, um país com um olhinho fofinho. Então chama a atenção de criançada, então, né? Os furries são conhecidos por aceitar de braços abertos todo tipo de... Quê? Blue, Luquita, qual o tutorial de como fazer o amigo B tentar parar de tentar... Pera. Luquita, qual o tutorial de como fazer o amigo B parar de querer te comer? Ué, fala não. Diga não, uai. Se você não quer, ele tem que aceitar que você não quer. E é isso. Se ele tentar forçar qualquer coisa, cara, sei lá, dá um soco nele. Tá, eu tenho que falar, não tem que falar violência, blá, né? Senão a plataforma vai comer meu rabo. Mas se o cara estiver forçando a barra, cara, se ele encostar fisicamente em você, dá um soco na boca dele, uma cotovelada que seja. Foda-se. E o mais importante disso tudo, ele não é teu amigo. Porque se ele não respeita a sua vontade, o que você não quer fazer, ele não é seu amigo. É isso. pessoa, e sendo eles mesmos vítimas de preconceitos e visões erradas perpetradas por uma mídia americana oportunista e sensacionalista. Muito se deve a esse negócio que o Craven acabou de falar, acho que é Furfest, lá de 2015 ou 2014, mais ou menos. Que deu, nossa, merda pra caralho, até literalmente. Mas eu acho que a gente vai fazer react disso um outro dia. Eu acho que devia ter feito react disso primeiro, agora já foi. Eles tendem a abraçar o diferente. Com isso em mente, não é surpresa alguma que o fandom abriga uma quantidade massiva de pessoas LGBT e de neurodivergentes. E como resultado, a maioria das pessoas tendem a ter uma posição política mais voltada para a esquerda. Por óbvio, isso não quer dizer que ser furry equivale a ser de esquerda automaticamente. Existem furries de direita e isso é perfeitamente ok, pois como eu disse, tem todo tipo de gente nessa galera. Mas e se eu te dissesse que existe uma minoria que não só cai num ponto de extremismo muito errado, como tentar fazer uma convenção própria deles, cheia de coisas do mínimo questionáveis. Essa, meus queridos e queridas, é a história do Free For All. E o pior disso tudo, cara, é que piora ainda mais a reputação da comunidade furry, né? Que aí vai pensar, nossa, são os esquisitões que fazem alguma coisa. Antes que alguém pergunte, não deu tilt aqui no meu overlay, não. O vídeo realmente ficou em tela preta, eu pausei no exato momento. Mas vão pensar, nossa, furry é só esquisitão. Ou é uns caras que quer fazer alguma coisa muito bizarra com bichinho, porque sim, tem caso disso, acho que até o Craven comentou sobre. Tem gente que ou faz coisa bizarra com menor de idade, e agora tem esse tipo de pessoal. Nossa, só um bizarro é furry, entendeu? Acaba criando essa imagem. É uma merda. Infelizmente acontece. Tudo começou com uma certa Peace Wolf, que já foi uma pop fur, que é como os furries chamam. Peraí. Blue, eu não duvido que tenha algum furry que cometeu algum desvivamento. Cara, eu não duvido. Mas eu acho que deve ter acontecido, sei lá, há uns anos atrás e lá nos Estados Unidos. Lúcio, só tem um tipo de fandom que ninguém vai me convencer que tem gente legalzinha é fandom de LOL. Ah, mas isso aí é óbvio, né, Lúcio? Tanto que os caras que gostam se escondem, né? A menos os sem noção.
ama uma furry famosa, mas que por sua vida pessoal controversa e posições condenáveis, viu sua fanbase se voltar contra ela, virando uma párea entre os furries americanos. Por exemplo, na época que os protestos do movimento Black Lives Matter estavam estourando nos Estados Unidos, ela disse pérolas no Twitter como: só vou dizer, todas as vidas importam. O objetivo principal deveria ser não ver cor de pele. Só existe uma raça, a raça humana. Tá, uma coisa tem que ser bem explicadinha aqui. O movimento Black Lives Matter existiu por conta de violência policial que era aplicada na população negra como um todo. Teve o símbolo do George Floyd e tudo mais, que teve o policial que ajoelhou no pescoço dele. Bom, não vou dar tantos detalhes por motivos de tweet. E esse movimento foi criado justamente para dizer, olha, uma parte da sociedade sofre uma violência exagerada. É mais ou menos isso. Eu sei que teve algumas pessoas, inclusive até nos comentários do vídeo do Craven, falando: ah, mas o movimento BLM foi lá e quebrou lugares, pá, e tal, e tal, e tal. Como todo movimento grande, vai ter gente escrota que vai fazer merda, que vai quebrar lugares e vai trazer a imagem de que aquele movimento é extremista pra caralho. Sendo que, enfim, é uma coisa que tá fora do controle. Porque tem muitas pessoas que pegam esse pessoal que quebrou, acho que casa, lojinha, essas coisas, pá e tals, né? E fala e descredibiliza o motivo daquele movimento existir, sabe? O Black Lives Matter existe para denunciar uma violência policial descabida em uma parte da sociedade. Deixa eu ver aqui o que vocês falaram. Lúcius, tipo o pessoal de Shotacon, a maioria é composta de sobreviventes de Jack, os poucos que interagir, mas o pessoal do Lolicon não é uma galera, não é só uma galera ligada com Jack, é um pessoal que tá cheio de bigodista. É o tipo de coisa que as pessoas gostam, você não vai esperar coisa boa. E às vezes a pessoa tende a repetir esse tipo de coisa, o comportamento aí no caso do primeiro grupo que você falou, às vezes por um trauma não resolvido, tipo num psicólogo, psiquiatra, essas coisas, tem que realmente ajudar, porque às vezes tende a repetir o comportamento. Blue. Luquita, eu seria considerado preconceituoso se eu concordasse com essa frase todas as vidas importam. Entendo que ela pode descredibilizar esse momento, mas eu acredito que realmente pra mim qualquer vida importa. Sim, qualquer vida importa. A questão dela é o seguinte, ela meio que bateu o pé na questão do Black Lives Matter. Ela ou não entendeu, ou ela simplesmente quis descredibilizar, entende? Entendeu? Agora sim, todo mundo quer que todo mundo tenha uma vida confortável, uma vida boa, que não passe por perrengues ou por traumas. Isso aí é senso comum praticamente. Vai ter meia dúzia de psicopatinha de internet, mas aí a gente simplesmente ignora eles. Mas via de regra, a gente simplesmente quer que todo mundo fique bem. Foi só esse negócio aí que essa furry falou, naquele momento em específico, que o BLM tava em alta, que não era pra ter falado, sabe? Tipo... pro bem dela também, né? Tipo, enfim. Mas ela quis falar e não lidou com as consequências. Gabe, o que importa é o contexto. Falar isso fora quando estamos falando de BLM tem nada demais. Opa. Eu nunca acreditei em nada diferente. Eu vi mais racismo nesse último mês do que durante minha vida inteira. E bom, isso... Meu Deus do céu. Eu acho que essa furry deve estar se referindo a... vou ficar quieto. obviamente enfureceu muita gente. Isso porque esse argumento de todas as vidas importam é geralmente usado para descredibilizar a luta do Black Lives Matter. Sim, foi o que eu falei. Essa frase de todas as vidas importam, ou alguns iam até mais além lá nos Estados Unidos, falavam que vidas brancas importam, era justamente para descredibilizar o Black Lives Matter. E não porque se importa com todo mundo. Não. Algumas pessoas não se importam, só se importam com elas. E olha lá. Que luta contra o racismo estrutural e social que é escancarado nos Estados Unidos. Você falar que essa de eu vi mais racismo nesse último mês do que durante minha... peraí. Lúcius, gente fofa demais também me deixa com o pé atrás. Cara, gente que é muito fofa e gente que tenta ser o paladino da moral e dos bons costumes, desconfie pra caralho. Nem tenta ter muito contato com essa pessoa, porque tem coisa aí.
Às vezes não é nem coisa pesada a nível criminosa, mas de repente é uma pessoa que, sei lá, vou dar um exemplo besta aqui, sabe? Tipo, trai a namorada ou namorado. É um exemplo bem bestinha, bem simples. Mas também tem exemplos que realmente extrapolam os limites. Então, na dúvida, fique longe desse tipo de pessoa. Gabe, se a frase "toda vida importa" só aparece quando estamos falando de vidas negras, fica esquisito. No mínimo. A gente até poderia utilizar uma outra palavra, mas como a gente tá em live, não tá em off, então vamos deixar como esquisito mesmo. Lúcio, não só isso, a pessoa gosta de coisa fofinha, um perfil estético todo bonitinho e pastel, isso me deixa... Olha, essa estética também eu não gosto muito não, mas às vezes pode ter, sei lá, um canal infantil, por exemplo, tipo, sei lá, Turma da Mônica. Turma da Mônica não vai ter nada de temática mais jovem barra adulta, tô falando da Turma da Mônica clássica. Então eles vão ter uma estética mais apelativa pro público infantil, entendeu? Às vezes tem influenciador que também segue essa estética, principalmente no meio de VTuber barra PNGTuber, entendeu? Agora, o que eu crico, não só eu, como o Gabe também, a gente crica com pessoas que agem como se fossem muito fofas, sabe? Sem necessidade. Às vezes é aquela pessoa que quer ser educadinha demais, perfeitinha demais, aquela coisa toda. Isso crica. Eu não sei como é que funciona com a cabeça do Gabe, mas comigo fica olhando assim, me dá um ciricutico no meu cérebro, falando assim, cara, eu não quero estar perto dessa pessoa. É isso. E eu vou falar, quando eu clico com alguém com essas características, não passa muito tempo, aí depois eu tô certo. Alguma coisa acontece, é incrível. E não é nem superpoder, é só, sei lá, uma coisa em comum. Vida tem uma conotação de para de frescura, agora tudo é racismo. O que não desceu bem pra ninguém, a não ser pra quem já tá nessa vibe esquisita. Por óbvio, muitos furries que já conviveram com ela tiveram que se posicionar. Por exemplo, esses dois aqui, o Zion Vibe e a Trinity, que tiveram isso a dizer. Simplesmente o que me frustra e me deixa bravo é que ela ganha mais seguidores chamando o meu povo de cor na minha cara naquele post do que eu. Nem é porque eu sinto que deveria ter fama ou algo assim. É mais porque racistas nunca são punidos. E embaixo a Trinity comenta: ela fez a mesma coisa comigo, chamando a gente de os pretos. Pelo que pude tirar disso, nos Estados Unidos se referir aos negros como the blacks ou colored people é visto como rude e preconceituoso, pois são nomes feitos para distanciar os negros das outras pessoas. É uma forma de desumanizar pessoas negras e segregá-las. Isso foi só um comentário. Muita gente estava criticando a PC Wolf duramente por suas falas. E em relação às críticas ao tweet que ela mesma escolheu por livre e espontânea vontade deixar público para as pessoas verem, ela diz isso: vá em frente, surtem o quanto quiserem sobre eu não achar que pelo menos metade do país é racista, homofóbico, preconceituoso, etc. Eu não ligo, e vocês estão desperdiçando seu tempo tentando mudar minha cabeça. Tratem uns aos outros com bondade. Estou cansada das pessoas se atacando. Esquerdistas podem, na maior parte, dizer o que quiserem livres de medo. Pessoas de direita não têm a mesma cortesia. Me faz mudar de ideia. Você não vai conseguir. E também tem essa pérola. Meu Deus. No YouTube e no Twitter tem bastante espaço, viu? Pra galera bem de extrema direita poder falar. Lógico que grande parte dos canais simplesmente ocultam essa galera, mas esse pessoal de extrema direita mesmo tem bastante espaço pra falar. Então não sei do que é que estão falando. Porque assim, tem até canais, enfim, tem canais, tem pessoas que são, não vou dizer anônimas, mas não produzem conteúdo, que também interagem com esse tipo de coisa, às vezes falam merda pra caralho e tudo mais, aquela coisa toda. Então dizer que só a esquerda pode falar e tudo mais, não, mentira. Isso aí é até o mínimo. Se você não gosta da frase cultura do cancelamento, chama pelo que realmente é: cyberbullying. Ela existiu e saiu do controle. Sim, as pessoas que fazem coisas ruins devem ser punidas, capitão óbvio, mas as pessoas que simplesmente discordam de você, para de choro. Claro, né? Vamos ignorar a parte de que a polícia mata negro pra caramba nos Estados Unidos, a maior parte da população carcerária e pobre nos Estados Unidos é negra, que literais organizações que pregam a morte de negros podem andar suaves por aí, despejando preconceito à torta e à direito, e que o que provocou os
protestos da BLM foi um policial matando um homem negro na frente da câmera. Mas óbvio, é a direita quem é perseguida nos Estados Unidos, né? E em vez de parar e pensar que talvez repetir retórica racista no Twitter seja uma má ideia, ela fez uma conta secundária chamada Peace Wolf Rants, que é onde ela postava um monte de groselha contra a cultura woke, o que é basicamente ela chorando por não poder ter opiniões repulsivas no Twitter sem ser criticada. Liberdade de expressão, querida. Se você tem liberdade pra ser odiosa contra minorias, as minorias têm o direito de Não, aquele negócio, quer falar o que quer, mas também não quer ouvir, aí é foda, falar amigo. que você está sendo nojenta. E temos pérolas como eles estão tentando mudar amém para amém e mulher. Como conseguimos deixá-los transformar rezar em uma microagressão? Em vez de pedir a Deus por força e para continuar ganhando, trapaceamos para ficar na frente e pedimos por perdão depois. Não sei que entorpecentes ela tá usando, mas não tá Não entendi, foi porra nenhuma que ela falou. fazendo bem não, cara. Mano, aonde que alguém tá tentando mudar como você é essa, mano? Essa mina tá delirando. Ah, e tem isso aqui também. Nada contra pessoas trans. É, né? Sempre começa assim. Eu não sou homofóbica, mas... E o mais é sempre acompanhado com algo insanamente preconceituoso. Mas enfim. No entanto, é extremamente aparente que um número crescente de pessoas se rotulando como tal por atenção e pontos de vitimismo. Pessoas farão qualquer coisa por popularidade. Puta que pariu. Nossa, pior que esse tipo de discurso também estão sendo importados aqui pra cá, porque uma boa parte da internet brasileira adora importar algumas coisas dos Estados Unidos. E sim, eu já vi algumas pessoas falarem algo muito parecido aqui no Brasil. Só que óbvio, não era influenciador, então isso não ia poder fazer muita coisa. E eu também não sou juiz, não sou advogado, não sou nada, então também não posso fazer nada. Mas É muito inquietante. E depois as pessoas é quem estão erradas por criticar ela. Ela é parte de um fandom majoritariamente LGBT e mete essa de que a pessoa se considera trans pra ficar famosa. Nesse ponto eu já acho que é má fé, cara, ou burrice, ou os dois. Porque não tem como ela não ver que pessoas trans são as mais marginalizadas dentro da comunidade LGBT. A expectativa de vida delas é 30 anos, pelo amor de Deus. E o índice de auto-churrascamento de pessoas trans é estratosférico. E com tudo isso, até por vários motivos, né? Falta de apoio da família, às vezes insegurança com o próprio corpo, porque não é todo mundo que consegue fazer a cirurgia de afirmação de gênero. Enfim, tem um monte de outras coisas que se eu falar, além de ficar muito maçante, o clima da live vai pra baixo. Mas enfim, tem muita coisa. Então acho que a gente pode, sei lá, ver em outros momentos sobre isso. Mas enfim, é coisa pra caralho. E isso acaba pesando a cabeça da pessoa. não é nenhuma surpresa que a fanbase furry dela ficou super decepcionada e ela perdeu muito alcance. Uma pessoa normal pararia e reavaliaria suas ações, mas pelo visto a pessoa não é bem uma dessas não, porque a reação dela a ela ir de famosa pra pária foi dizer coisas como isso aqui: se eu ganhasse $1 pra cada pessoa que tentou me atacar com eu costumava te respeitar e não, você não me respeitava, quando tudo que eu fazia era conteúdo e não tinha voz, mas agora você tá chateado porque nossas opiniões são diferentes. Você nunca me conheceu. Então, as pessoas seguem criadores de conteúdo por conta do conteúdo e não necessariamente por conta da pessoa. O número de pessoas que seguem um criador de conteúdo para saber o que ele/ela pensa é bem menor do que em relação dos seguidores totais. Por exemplo, as pessoas que seguem meu canal principal estão lá para ver jogos de luta, Smash Bros, Schoolgirls, por exemplo, que são as coisas que mais estão dando views. E em compensação no Retrotech é a galera que quer ver outras coisas. E tá tudo bem. E nenhum dos dois canais necessariamente tem todo mundo que quer saber sobre o Luquita. Tipo, o que o Luquita pensa, o que o Luquita acha. Enfim, não querem saber sobre mim. E tá tudo bem no fim do dia. E isso é uma coisa que criadores de conteúdo no geral, eu vou até incluir artistas, porque artistas também criam conteúdo. Uma grande parcela deles tem dificuldade de entender, dos criadores de conteúdo no geral. Que às vezes o seguidor tá lá pelo conteúdo e não pela gente. E é a vida. Eu não te devo desculpas. Lúcius, mas esse papo de transfake é no mínimo nojento. Eu detesto quem paga de fiscal de identidade de gênero / transição de gênero. Olha, cara, é gente que... Enfim, é gente preconceituosa, não tem muito o que falar. Não tem como eu, sei lá, colocar uma outra palavra pra ficar mais suave. É gente preconceituosa. Não tem muito o que falar, cara. É isso.
ela tava convencida que as pessoas estavam se voltando contra ela porque ela é de direita. Nunca que seria por causa das opiniões escancaradamente preconceituosas dela, que afetam a vida de muitas pessoas, inclusive da maioria das pessoas que assistiam ela. Tipo, não. É a cultura woke malvadona perseguindo a pobre furry de direita. A coisa é que isso não ficou só no Twitter. Acontece que furries fofocam bastante. Coisas escandalosas como essas se espalham. Fofoqueiros. Ainda bem que nem eu, nem as pessoas próximas a mim são Marias que fiz confessas. Onde já se viu? Então, ela ia... E sim, todo tipo de comunidade conversa entre si, tá? Então, uma coisa que acontece lá na casa do Caixa Prego, que o pessoal acha que ninguém nunca vai saber, de repente, sei lá, eu tô sabendo dessa porra. Enfim, acontece, é a vida. A vida de uma Maria Fifi é isso. Se voluntariar em um evento chamado Wild Nights Furry Camp Out, que era um evento furry de acampamento onde ela estava para ser uma funcionária. Mas ao ver que as opiniões dela só iam contra a existência da maioria das pessoas que vão pro evento, os organizadores resolveram tirar ela. Mas Peace Wolf seria super madura e respeitosa. Quem que eu tô enganando, cara? Ela foi no Twitter postar uma arte mega edgy da fursona dela cheia de facadas nas costas e abrir as portas da coitadolândia. Ué, cara... Mas não foi ela que falou pra galera parar de choro? Não tô entendendo. Mais tarde, o marido dela, um certo Foxglove, veio todo o tererê da vida defender ela, falando que tiraram ela porque ela foi num podcast chamado Raiders Ramble, que é ligado a um grupo de furries chamados Furries Raiders, que são literalmente furries de extrema direita com crenças abjetas bem parecidas com um certo austríaco que eu não posso nem falar o nome. Sim, ela tava andando com um grupo de furries bigodistas e depois reclamando porque ninguém queria mais ela perto. Pô, sei lá, né? Talvez que ela tá andando com uma galera bigodista. É só um chute. Não tenho certeza na minha resposta. Ou se associar a ela. O quão bigodistas estamos falando? Bom, isso aqui é uma braçadeira que eles usavam. Não parece com outro símbolo que eu não posso nem mostrar aqui? Então, esse é o nível de sutil dos caras. Eu acho que as coisas estão começando a ir um pouco longe demais. Blue, Cartman, se fosse furry, com certeza eu ia participar desse tipo de merda. Nossa, o Cartman furry... Primeiro que o Cartman, ele odeia tudo, né? Ele odeia até furries, então, eu acho. Então, acho que nem furry ele seria. Mas eu entendi seu raciocínio. Sendo banida de todos os lugares, a Peace Wolf parou e pensou: não preciso de vocês wokes, vou fazer a minha convenção. E assim surgiu a ideia de uma convenção furry livre de política, entre aspas, onde a, entre aspas de novo, liberdade de expressão seria seguida. O que no fim traduziu pra convenção furry de extrema direita maluca brigando pessoas com opiniões tão zoadas que ninguém quer ficar perto deles. Em sua vida privada, a Peace... Em outras palavras, seria mais ou menos o clube dos esquisitões. Vamos assim dizer, pra facilitar pra todo mundo. Principalmente pra quem tá de lurk, tanto na live quanto vendo vídeo. É isso, é o clube dos esquisitões. Wolf foi voluntária de uma organização chamada Safari... Ah, é verdade, Blue. A roupa de herói do Cartman é um guaxinim. Verdade. Sanctuary. Uma ONG que cuidava de animais... Tinha esquecido disso, cara. Foi mal, tinha esquecido desse detalhe. Exóticos abandonados, como felinos de grande porte e ursos, mas que foi fechada anos depois pelo Departamento de Agricultura americano, depois de um incidente onde um líder atacou um funcionário e também por acusações graves de maus tratos aos animais. A Peace Wolf fundou uma ONG chamada a Wool Association, que a princípio tinha uma tarefa nobre de levantar dinheiro para safaris e caridades. Ela chegou até a doar uma porcentagem dos lucros que ela tinha fazendo fursuits para esses safaris. E com a justificativa de ajudar a levantar dinheiro para esses safaris e ONGs, a Peace Wolf e sua ONG fizeram seu próprio evento furry, já que ela era persona não grata nos outros eventos. Essa convenção se chamaria Free for All, America's Antro Convention. Inclusive, eles... Essa estética... É que, enfim, as imagens do logo do evento, da convenção, no caso, estavam tudo em baixa qualidade. Foi um rolê achar uma com qualidade decente pra botar na thumb. Mas olha só essa estética aí, quer dizer muita coisa já.
Eles não usavam muito a palavra furry, por considerar que ela foi apropriada pelos wokes. Então começavam a usar antro para se distanciarem do resto. A primeira convenção seria em 2022, em um hotel que assinou exclusividade para a convenção. E desde o drama todo do Twitter, a Peace Wolf passou a se aproximar mais e mais da bolha de extrema direita do fandom americano. De fato, a propaganda deles era indubitavelmente mega nacionalista, e pegando muito na veia do aqui todo mundo tem liberdade de expressão, é um espaço livre de política. Só que sempre quando um evento, algum lugar se vende desse jeito, o que eles querem dizer é: a gente só quer liberdade de expressão porque gostamos e temos um espaço livre de política, da política que a gente não gosta. E os convidados para o Free for All eram pessoas no mínimo problemáticas. Mas vamos por partes aqui. Tio Griffon era um cara que se dizia um comediante, mas só de olhar pra fursona dele e notar essa faixa que ele... Puta que pariu. E esse número 2 tá parecendo a letra Z. E a letra Z, de um jeito bem diferente, deixa eu só... lembra muito outros... Vou continuar aqui com o vídeo só pra continuar depois. Eu vou tentar guardar na minha cabeça pro TDAH não atacar. Símbolo muito errado, já dá... Pronto. O 2... que substituiu o catavento, tá parecendo muito uma letra Z. E quando você vê algum perfil, principalmente no Twitter, com a letra Z, mas não o Z normal, um Z de um estilo diferente, como se fosse o Z escrito com letra cursiva, é de uma galera que gosta muito de animais. E não do jeito convencional de ter um pet. Então, não tô falando que o cara mas me lembrou isso, sabe? Dá pra ver do que... Isso, e essa informação eu vi no Stacks, Gustavo Pinheiro, que ele tava falando sobre grupos estranhos no Twitter. Aí tinha esse grupo, aí eu me lembrei dessa informação. que a comédia dele se trata, e porque ele Misura, oi Luquita, e aí Misura, meu querido, como é que você tá? Você tá bom? Eu tô bom. não é bem-vindo em praticamente nenhum lugar entre os furries normais, digamos. Mas já escuto algumas pessoas me dizer... Lúcio, porra, eu uso antro na minha fanfic, não acredito nisso. Ah, cara, mas aí você não vai... Eu vou dizer assim... Você não vai modificar toda a sua história por conta de uma palavra. Porque assim, se a gente for levar bem ao pé da letra... A galera extremista, por exemplo, bebe água. A gente vai parar de beber água por conta desses caras? Não. E outra, antro não é uma palavra que foi apropriada por eles. Só está sendo usada lá na convenção, uma convenção que ninguém leva a sério, assim, tirando a galera maluca, entendeu? Então não tem necessidade de você ficar preocupado com o uso da palavra. Dizendo, ué, mas você já vai falar que ele é bigodista só pela faixa nessa arte? Não, eu falo que ele é bigodista por isso e por coisas como esse post no blog dele, sendo abertamente antissemita, falando que judeu não é uma etnia, e também nesse outro aqui, onde ele, de forma super empática, fala de vítimas de abuso sexual, usando seu trauma pra chamar atenção e implica que elas são culpadas pelo que aconteceu com elas. Deixa eu só dar uma matutada aqui no que eu vou falar. Eu vou escolher o silêncio. Acho que é mais inteligente da minha parte. Luquita, o que tu acha que é o melhor codinome para um Kenny corrompido no Breakwave? The Immortal Curse ou The Lost Soul? Immortal Curse, porque ele é imortal. Ele anda com os Furry Raiders, que são confessamente bigodistas. Acho que eu não preciso explicar por que ele virou persona não grata nas convenções, né? Acho que nesse ponto dá pra ver o padrão aqui, né? Pessoa idiota e preconceituosa fala merda, idiota e preconceituosa. Pessoas não querem ficar perto dela. Pessoa idiota e preconceituosa culpa a cultura woke em vez de sua própria estupidez. E por terem basicamente a mesma mentalidade, não é por nada que ele foi um dos convidados de honra para o primeiro Free for All. Peraí. 1, 2, 3, 4, 5... Ah, tá.
Ok, com esse aqui eu vou dar a versão resumida, porque esse cara fez tanta merda que ele vai ter um vídeo só dele. Como diria alguém, vai tomar vídeo. Adoro essa expressão, cara. Mas enfim, XZonaFX também é uma pessoa que no geral não é muito bem-vinda em convenções. Fazer grooming em uma pessoa de 15 anos, fazer bullying em todo mundo que se aproxima dele e desenhar um gibi NSFW de Zo tende a fazer as pessoas não quererem. Oh. É um cachorro furry e um cachorro de verdade. Ah, puta que pariu, mano. Nem ficar no mesmo quilômetro quadrado que você. E ele casou com dita mina de 15 anos que ele fez grooming e eles desenharam o dito gibi de arte que até furries odeiam juntos. E bom, agora que ela não tem mais 15 anos, dá pra falar que o nome dela totalmente não é Cabs Corner e que ela totalmente não entrou em controvérsias como promover discurso de ódio. Em resumo, nem mesmo a comunidade que desenha NSFW Furry gosta deles. Isso porque uma coisa é você gostar de ver furries adultos. Meu Deus, cara, pro clima não ficar meio merda, pode contar algumas coisas sobre os mundos que o Black Wave dominou. Gente, se qualquer coisinha o clima ficar uma merda e a live acabar caindo, qualquer coisa do tipo, eu não vou conseguir falar mais de nada. Então, gente, a gente vai assistir vídeos mais pesados, então a gente vai assistir vídeos mais leve, pá e tal. É a vida, tipo... O meu intuito é justamente não fazer uma live mais 18 pra gente poder falar de todas as coisas, entendeu? Que assim, vamos também não ser hipersensíveis. A gente também vai ter que falar de temas delicados e tudo mais e tentar tirar alguma conversa com isso. Porque assim, senão daqui a pouco eu vou ter que trazer vídeo de Turma da Mônica. Senão qualquer coisinha fica pesado o clima. Às vezes é necessário a gente falar, ver coisas estranhas, pessoas estranhas e conversar. Mostrar que a gente não aprova isso, mostrar que a gente repudia. Porque tá chegando num ponto que vamos ter que precisar explicar que bigodismo é errado, porque as pessoas já estão começando a duvidar, as pessoas estão começando a apoiar essa merda de novo, entendeu? A live é mais 18, justamente, pra poder ter liberdade pra falar sobre qualquer coisa. Por exemplo, de tópicos mais pesados, poder conversar sobre. Então, se alguém for hipersensível ao ponto de qualquer coisinha ficar, sei lá, paranoico e tudo mais, aí eu, sei lá, cara. Acho que tem lives mais leves. Adultos no BDSM nervoso. E eu quero deixar isso bem claro, porque, sabe, eu não quero me limitar a trazer tipo de conteúdo, porque senão daqui a pouco, apesar de eu falar bastante bobajada, a gente ri e tudo mais, sabe, a vida também não é um morango, mas pelo menos a gente pode tirar alguma coisa pra conversar. É isso. Outra é você gostar de ver furries tirando vantagem de animais reais que não podem consentir, o que promove tal comportamento. Um só é estranho, o outro é criminoso. Quase esqueci, meu Deus, que cabeça minha, cara. Lembra da Peace Wolf? Ela tá em um relacionamento poliamoroso com o XZonaFX e a Cabs. Pelo que eu fiquei sabendo também lá nos comentários do vídeo do Craven, parece que esses 3 artistas também estão utilizando inteligência artificial recentemente. Para as artes deles. Eu não sei, eu não sigo eles, então não sei te dizer o quanto que eles estão utilizando, ou se eles simplesmente pararam de ser artistas e só estão usando IA, não sei. Mas eu não duvido que esteja usando, porque eu acho que pelo que eles acreditam e tudo mais, então acho que eles realmente usam, tá? Mas enfim, um chute. Mas, tudo pela liberdade de expressão, né? Totalmente, essa não é uma convenção de gente que tem a mesma mentalidade escrota. Gabe, somos todos adultinhos que conseguem lidar com desconforto. Sim, sim. Aqui a gente vai falar de gente estranha, vai falar de caso criminal. Inclusive quero trazer vídeo de caso criminal pra gente assistir, porque eu gosto de assistir caso criminal. E assim, eu não quero trazer o caso criminal nesse só pra... nossa, olha só, eu sou um fã médio do Shadow the Hedgehog, eu quero chocar vocês, eu sou Ed. Não, é tipo assim, sei lá, alguma coisa acontece na internet, por exemplo. Aí, alguma coisa de Discord, vai. Aí eu falo, pô, gente, melhor a gente ficar prestando atenção com quem que a gente fala. Se você vê alguém que tem mais ou menos esse tipo de comportamento, se afaste, entendeu? Esse tipo de coisa, tá ligado? Outra da Peace Wolf. Da onde tiramos essa ideia, né? Como já deu pra perceber, só foi gente, finíssima nessa bagaça. Desde gente com a literal equivalente... O famoso creme de la creme. Furry da bandeira bigodista, até fotos fazendo aquela saudação romana que o Elon Musk fez, que totalmente não... Não, engraçado que surgiu um monte de admirador do Império Romano depois dessa saudação do Musk, né?
Mas é engraçado, na hora de falar pro cara fazer essa saudação romana num lugar público e filmar e postar, ninguém faz, né? E alguns, quando tentam fazer, faz rapidinho, pra ninguém notar. Por que você não faz devagar, se não é nada demais? Faz devagar, filma e posta. Não vai fazer por quê, né? Porque a gente tá certo, né? Não é nada ruim. E ainda por cima, o ápice da comédia era, bom, o stand-up antissemita aqui. Mas pra piorar, cara, tinha os tiers dos ingressos. Se você desembolsasse 40 doletas, você era um recruta. Você podia entrar e tinha uma insígnia do Meu Deus. evento. Por 60 doletas, você é um capitão. E você pode jogar jogos. Mano, quem fica fazendo esse tipo de coisa também aqui no Brasil é paneleiro. É paneleiro que também usa essa porra de classificação. Recruta, general, soldado, essas porra de exército. Pelo menos no último... Eu não sei se vocês viram. Na Páscoa teve uns caras que foram presos lá no Rio de Janeiro por tentar atear fogo em mendigo. Aí lá no servidor deles, na panela deles, eles se classificavam desse jeito, com coisas do exército, sabe? Aí eu tô vendo isso daqui, tô pensando... sabe? Tem coisa... Coincidência demais. Gabe, chapéu pra fascista é marreta. Suástica tem que bater até virar catavento. Sim. Jogos com equipe de evento e ganha uma caneca, uma camiseta, um pôster, um chaveiro e uma insígnia. Agora por 140 dólares, você é um major. Com isso você ganha uma plush do Harley the Lion, o mascote do evento. Favor, não dar isso para o Jason. Pelo amor de Deus. Você pode jogar Gartic com os convidados de honra. Você pode atender a Masterclass. 140 dólares pra jogar Gartic com os convidados de honra. Eu prefiro pegar um pote de vidro cheio de navalhas novas e comer. E comer o vidro junto, tá? Navalha e vidro junto. Eu acho que vai ser uma experiência bem mais gostosa. Dos dois Us, encantador. E pode jantar também com os convidados de honra, que também são os ditos Us. Ou seja, tu tá pagando o equivalente a R$823 pra seguir eles por aí que nem um cachorro. Só que, para os degenerados ricos que desembolsam 450 dólares, você tem uma festa privada com os dois ditos Os e a organizadora. Você ganha um copo de edição de colecionador, uma dog tag e um prêmio personalizado que eles não explicam direito o que é. A parte mais triste, eles tinham 15 desses de 450 e venderam tudo. Sim, 15 idiotas pagaram o equivalente a 2.600. Olha só, ninguém aqui é burrinho. Eu acho que todo mundo aqui sabe o que quer dizer com essa tal festa privada, né? Pelo amor de Deus, vocês não são inocentes, né? Gente, 450 dólares. Quanto que dá isso aqui convertendo em real? Deixa eu só abrir aqui, colocar a Lucina aqui de novo rapidinho. 405... Oh, isso, 250, imbecil. 450 dólares em reais. Não é pouca coisa, ó. Vou deixar aqui na tela aqui pra vocês verem. Só dá só R$ 2.560,68. Pouca coisa. Pouquíssima coisa. Puta que pariu. Pouquinho. Blue, eu acho que imbecil não é. Eu acho que são pessoas que estão ali porque tem o que elas querem. Entendeu? Eu acho que imbecil não é. R$146 pra seguir eles por aí como um bando de... Porque assim, vamos ser sinceros, você vai pagar R$450 pra uma festa privada com esse tipo de galera, do nada, sem querer? Só isso que eu vou dizer. Capachos e ter uma festa privada com pessoas que são tão desprezíveis que precisaram fazer a convenção deles porque ninguém quer mais eles em lugar algum. Mas se galera se sujeita a agir como cadelinhas pra um bando de degenerados sujos, pelo menos 15 delas ganharam dog tags pra combinar. E na entrada tinha esse cartaz maravilhoso lindo. Vamos dar uma lida. O que o Free for All é? Um lugar onde você pode encontrar novas pessoas e fazer amigos. Uma oportunidade para levantar dinheiro para uma caridade local em necessidade.
necessidade. Uma comunidade de entusiastas de todos os meios de vida, se reunindo para celebrar seus fandoms por um fim de semana. Uma organização sem fins lucrativos formada por indivíduos que sacrificam seu tempo, energia e dinheiro para criar a melhor experiência para os outros. Sem fins lucrativos. Sem fins lucrativos. Me lembra de novo, por que o time mais barato é $40 pra pessoa só entrar? Mas piora, calma aí, cara, isso agora... Rico, e aí, Rico, como é que você tá? Você tá bom, meu querido? Porque eu tô bom. Agora piora mesmo. O que o Free for All não é um espaço para focar no que está acontecendo na internet. Uma oportunidade para testar os limites do que é socialmente aceitável. Tradução: um lugar para onde você pode ser preconceituoso, promover abuso de animais, ser antissemita à vontade, cara. Olha que legal. Não é um lugar para debates políticos, agendas ou assédio. Mas me lembra de novo qual que era o posicionamento político de todo mundo que foi e organizou isso? Na extrema direita. Mas olha, gente, não é um lugar para política, viu? E eu nem tô zoando. Literalmente todas as palestras e painéis eram feitos por membros dos Furry Raiders. E também tinha figuras muito maravilhosas, como esse tal de Magnus, que era um cara infame por imitar a fursuit dos outros. O que inclusive ele fez nessa convenção. E te falar, isso podia ferrar sério a imagem do fursuiter original, pois não é exatamente saudável para sua reputação ser atrelado a uma convenção abarrotada de gente com tendências bigodistas. Oh. Nossa. Ó, nesse vídeo aí, pra quem tá de lurk, nesse vídeo que o Kraven colocou, o cara colocou uma fursona de um cara que morreu. Ou seja, o cara morreu e o cara usou a fursona dele. Além de tudo, é um covarde do caralho, né? Por que ele não vai fazer isso com um furry que, sei lá, sabe algum tipo de luta? Por que vai fazer isso com um cara que já morreu, né? Porque morto não revida, né? Que fela da puta, desgraçado. Estou me estrebuchando de rir. Melhor parte é que esse é o número de gente que foi, cara. É sério, eles reservaram o hotel todo e não foi quase ninguém. Eu duvido que eles tenham conseguido gerar metade do dinheiro que tiveram que pagar pro hotel, mesmo com todos os tickets e 400. Blue. Falta de respeito do caralho. É a mesma galera que, assim, quando você, sei lá, perde algum parente de uma forma trágica, uma galera que pensa mais ou menos igual a eles vai falar: você tá de frescura, você é frouxo, tu é fraco, você é lacrador, não sei o que. É o mesmo tipo de galera. Tipo, no cu dos outros é refresco, no cu dos outros é frescura. Mas quando acontece qualquer coisinha com esse tipo de pessoa... Ai, para o mundo que eu tô sofrendo. Eu sou alecrim dourado. Dourado é foda. Sou alecrim dourado. Gabe, o cara fala igual personagem de anime pra piorar. Sim. $150 vendidos. Agora, para fins de comparação, vamos ver o Brasil Fur Fest daqui do Brasil, que é feito em Santos. Olha essa foto. Não tem nem comparação, cara. Pelo jeito... Só um adendo aqui. O Kraven não quer dizer que os dois eventos são iguais. Só estão utilizando dois eventos furries diferentes. O Brasil Fur Fest não tem nenhuma ligação e não tem o pessoal maluco que tem lá no Free for All. Tá? São coisas completamente diferentes. Não confundem, pessoal. Foram, tipo, 50 pessoas no Free for All, incluindo os funcionários. No fim, eles juntaram, mesmo assim, $4.000 que iriam para o Safari Sanctuary. Lembra? Aquela mesma que falei no começo do vídeo, que seria fechada depois por acusação de maus tratos aos animais? Que maus tratos você me pergunta? Alecrim dourado, aquele que te come encurralado. Desculpa, veio do nada. Acho que baixou o game no seu cérebro. Pergunta, bondade sua questionar. Que tal isso aqui que tinha lá? Sim, eles abriam para crianças sentarem num piquenique onde eles poderiam enfeitar os cascos das tartarugas com adesivos, glitter e penas. E também o cuidado era tão pouco que um líder atacou um funcionário. O Safari Sanctuary levou uns animais lá no Free for All para divulgar. Só que então, tinha umas fotos que evidenciavam muito esses maus tratos aos animais. Por exemplo, sabe essa tartaruga aqui? Notou que o casco dela tem tipo um rombo enorme em cima? Isso se chama piramidismo. É uma doença que deforma
o casco da tartaruga, fazendo ela parecer uma pirâmide, e ela é causada por má alimentação, falta de umidade e exposição solar. Esse era o lugar para onde eles estavam mandando essa grana. Em resumo, temos um grupo de racistas, homotransfóbicos que fazem artes erradíssimas, organizando uma convenção cheia de extremistas malucos para doar para um santuário que alimenta tão mal os bichos que eles desenvolvem doenças crônicas. Por isso, a pior parte, o Free for All continua até hoje, mas felizmente o número de atendentes é... bom, isso aí que eu falei. Falando nisso, vamos ver quem são os convidados de honra desse ano no site deles. Oh, Deus. Nossa, quem poderia ficar surpreso, né? São esses dois de novo. Do céu. Mas bom, gente, essa foi a história da Free for All, a convenção mais errada que eu já vi na minha vida sobre furries. Bom, até o momento, pelo menos. Gabe, esse buraco na casca não é por falta de nutriente? Acredito que sim. Alimentação mal, né? Ali o bicho tá alimentando mal e tudo mais, e fica fudido. Enfim, colocaram tartaruga na mão de pessoas que não sabem cuidar de tartarugas. Aí é de fuder, aí é de cair o cu do palhaço. Eu vou só chamar os membros aqui e aí podemos encerrar o vídeo por hoje. Nandarazi, Shojui, Vamos baixar aqui? Anja, Cleido Monstro, Anja Kenobi, Caio. Aí, enquanto o vídeo tá rolando, minha fanfic tem mais leitor que isso. É que assim, o pessoal vai vendo a galera que tá indo lá e tal, né? Os expos que acabam saindo lá e cá. E fora também o preço das coisas. Obrigado por assistirem, como sempre, espero você. Tá. O vídeo do Kraven terminou. O vídeo foi bem pesado, mas foi necessário pra gente poder conversar sobre algumas coisas. E... bom... em relação a esse evento Furry, eu acho que tem duas coisas que podem fazer o número de pessoas acabar caindo. 3, vai. Primeiro, o constante número de exposed que essas pessoas recebem. Não que exposed ajude em muita coisa, mas, sei lá, acho que algumas pessoas pensam duas vezes antes de ir. 2, o preço das coisas. $40 o tier mais barato para você instalar. Lembrando, eu acho que... não sei se é o mesmo valor atualmente, mas antes era. E 450, uma festinha particular com um monte de gente que você não ia querer estar por perto, se você fosse uma pessoa normal. Então, complicado. E além disso também, ia até a quarta coisa, só que eu acho que eu esqueci. Eu esqueci que eu ia falar, eu perdi minha linha de raciocínio. E é isso, e tá tudo bem.